Deixa eu explicar aqui para vocês o gráfico. Novamente, esse orçamento já é fechado de 2024, então ele está todo fechadinho. Isso aí não tem como contestar, porque isso aí são dados técnicos. Nós pagamos quase 2 trilhões de juros. Esse dinheiro sai do nosso orçamento, sai dos nossos impostos. Nós também gastamos 21% com previdência social. Também é um volume gigantesco. E nós gastamos com outros recursos. Mas tudo isso se movimenta no sistema bancário, porque hoje tudo se faz por intermédio desse sistema financeiro. E o mercado não perde. Agora, como existe concentração de pessoas com muito volume de dinheiro, existe o interesse de determinados segmentos por manter juros altos. E também existem os conceitos contábeis, os conceitos de governança contábil para conseguir segurar a inflação. Mas a inflação não se segura só com juros altos. A inflação se segura com produção, se segura com políticas adequadas dentro do governo, dentro de um país. Eu estou falando de um país como um todo. O orçamento é do Brasil, mas de um país como um todo. O que é inadmissível é que os juros seja acima de uma realidade inflacionária que o Brasil não tem. O Brasil tem hoje inflação controlada nos níveis de 5% ao ano. É uma inflação que está estourando o limite ali das regras, ou então, vamos dizer assim, que foi criado pelo Banco Central? Sim, mas ele está dentro do patamar. Ele não está extrapolando muito e ele está estável durante um período de 2 anos. Então, esses dados são mais completos do que dados futuristas de qualquer acontecimento que possa vir a acontecer no mundo ou por intermédio da economia. Os dados mais importantes são os atuais. E juros baixos ele é importante porque ele leva ao desenvolvimento de diversos setores em um país. Isso não é só no Brasil, isso é na China, nos Estados Unidos, nos grandes países. Eles têm como ponto fundamental para fazer políticas, vamos supor, de habitação nos Estados Unidos, que é uma das variáveis importantes na economia e também na China, a taxa de juros. Porque tendo taxa de juros baixas, você tem um financiamento de casas, você tem a construção civil trabalhando, você tem geração de emprego e você tem as pessoas adquirindo bens duráveis e bens importantes, que é a casa própria. Mesma coisa nos carros. Você tem um trabalho de infraestrutura para manter a malha por intermédio do governo, mas você também tem a questão dos bens duráveis de carros, aí vem os agregados, autopeças, peças, acessórios, manutenções, borracharias e todo um agregado que gera muitos empregos no país e gera diversos outros agregados. A indústria precisa de veículo, precisa de automóvel, precisa de carro, precisa de ônibus. Então, a economia precisa de todos esses segmentos funcionando. E esses segmentos, esse segmento do automóvel, esse segmento da casa própria, são de bens duráveis que precisam de financiamento a longo prazo. Por isso que as taxas de juros têm que ser baixas. Então o Brasil tem que manter uma taxa de juros adequada à sua realidade inflacionária. Porque se eu pegar um número fechado de 2021, a inflação foi 10%, o dobro do que é hoje. A taxa de juros não chegou a 10% ao ano. Então é incoerente. Tem que se manter uma taxa de juros adequada à realidade contábil e técnica. E outra, tem muita dúvida sobre isso, tem muitas correntes, não falar contra. Tem uma lei, e é lei. Essa auditoria. Auditoria não é o fim do mundo. Aqui ninguém está falando de ideologia, porque vai parar, que vai não sei o que, não. Auditoria é algo técnico, tem que ser feito. Se faça a auditoria da dívida pública, que a Constituição tem um caminho para fazer. Aliás, o governo Lula, o governo da Dilma teve a oportunidade de fazer, não fez, tá? E não é culpa só de um governo ou liberal ou trabalhista. Todos esses governos que passaram aí evitaram fazer por força de influências externas, por força até do próprio mercado, que gera a sua influência, gera o seu lobby para que isso não aconteça. Mas tem que acontecer, porque seria melhor, seria mais claro e o Brasil receberia mais investimento que os investidores vendo que existe uma clareza, que existe auditoria e que existe realmente um acompanhamento do que é o sistema financeiro nesse país.